que vai do capítulo 1 de Corinto até o capítulo 4 de Coríntios, da igreja que Paulo plantou na cidade de Corinto. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Vamos lá? Eu leio, os irmãos acompanham. 1 Coríntios, capítulo 10, diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós estamos agora no Teu culto, esperando pela Tua palavra. Portanto, fala conosco, fala aos nossos corações, fala com ímpeto ao nosso espírito, para que possamos, Senhor Deus, praticar aquilo que nós ouvimos da Tua palavra. Nós colocamos nossas vidas diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse segundo momento da palavra sobre o que nos une, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse trecho da palavra do Senhor, que é cheio de informações, cheio de verdades importantes para o nosso coração, mas que nos traz muitas boas provocações sobre a forma como nós estamos vivendo e a forma como nós estamos lidando com a nossa vida. E uma delas é a gente tentar entender o momento pelo qual nós estamos vivendo. Que momento é esse que os historiadores, os filósofos propõem para a gente? E se você, por um acaso, se encontrar nessa realidade, bem-vindo, estamos aí nesse mundo, vivendo dessa forma, infelizmente. Mas dentro do espectro filosófico histórico, nós estamos vivendo um período chamado pós-modernidade. Já ouviram falar nessa frase, pós-modernidade, nessa palavra? Nós vamos falar um pouquinho sobre ela agora. A pós-modernidade, ela tem algumas características. E a primeira característica da pós-modernidade é que ela passa por uma fragmentação das grandes narrativas. Já ouviram falar disso? Alguém está falando uma narrativa, o outro propõe uma outra narrativa, e de narrativa em narrativa nós não sabemos mais qual é a verdade. E essa é uma marca da pós-modernidade. O que é verdade, né? Se você pegar as pessoas de mais experiência aí, e tudo que elas recebem no WhatsApp, elas entendem que aquilo é verdade. Não tem, para as pessoas mais experimentadas da vida, a identificação com uma possível, uma palavra bem famosa hoje, né? Uma possível fake news. Eu vi no WhatsApp, eu vi no TikTok, e aquilo passa-se como uma verdade. Uma outra característica é uma desconfiança em relação às estruturas tradicionais de poder, como Estado, igreja e grandes corporações. Por exemplo, não sei se os irmãos sabem, mas o banco Caixa Econômica Federal, que é uma caixa econômica, na verdade, né? Ela sempre foi caracterizada por emprestar dinheiro para o povo comprar casa. E em alguns meses do ano passado não tinha dinheiro para emprestar, porque a Caixa tirava o dinheiro do famoso FGTS e tudo mais que foi acumulando, e da poupança que foi acumulando há tantos anos. E a minha pergunta para você é:
Alguém aqui conhece alguém que ainda investe em poupança? O dinheiro acabou. E os bancos tradicionais e as grandes corporações de estruturas robustas e caríssimas está perdendo espaço para um banco pequeno, simples, que são os bancos digitais. Você conhece alguém que tem conta no banco Nubank, Inter, C6? Muita gente hoje só movimenta nesses bancos. Terceira característica, uma ênfase na individualidade e na subjetividade. O indivíduo passa a ser um ponto de... Rapaz do céu, fala isso não. Acho que agora vai. O indivíduo passa a ser um ponto mais importante do que o grupo. Então, a proposta de povo, a proposta de comunidade, a proposta de família está em decadência. A minha vontade, o meu desejo é mais importante do que a família que eu convivo. Por isso, a célebre frase dos nossos tempos: o importante é ser feliz. O importante é a sua felicidade. A dos outros, a gente resolve depois. Portanto, existe na pós-modernidade uma maior valorização das experiências individuais. Vocês já ouviram falar alguma coisa como assim: melhor do que ter coisas é poder viver experiências. Aí, uma geração hoje não quer ter casa porque é melhor viajar. Ter experiências enriquece muito mais a si mesmo. Outra, identidade fluidas e das relações interpessoais em vez das normas institucionais rígidas. Identidade, você pode ser o que você quiser. É fluido. Se preocupa não. Tá tudo tranquilo. Você decide quem você é. Chá revelação tá embaixo agora, né? Porque não é mais rosa e azul. Agora é um amarelinho, é um verdinho, porque aí depois, quando crescer, decide o que vai ser. As relações interpessoais, elas são mais importantes do que as relações institucionais. Você prefere ser freelancer. Você prefere não ter muito relacionamento de compromisso com o seu patrão. Bem-vindo à pós-modernidade. No trabalho, essa pós-modernidade ela se reflete dessa forma: flexibilização das relações de trabalho, com o crescimento do empreendedorismo e do trabalho remoto, substituindo carreiras lineares dentro de grandes empresas. Já ouviu a frase: prefiro ganhar menos e ter mais liberdade do que ganhar mais e ficar preso? É isso que acontece. Isso acontece nos ambientes de trabalho, né? As novas gerações querem trabalhar remotamente, porque ela quer trabalhar de Bali. Ela quer trabalhar viajando, fazendo Eurotrip. Ela quer trabalhar no digital, porque no digital ela tem liberdade para poder fazer o que quiser, quando quiser, e trabalha do jeito que ele quiser. Na comunicação e na cultura, o protagonismo das redes sociais e da cultura digital, onde a voz do indivíduo pode ter tanta relevância quanto a de uma grande mídia ou instituição. Simples, um exemplo bem agora. Um vídeo do Nicolas Ferreira e um vídeo de um ministro da Fazenda. Ministro da Fazenda, todo o peso institucional de um governo. Nicolas Ferreira, uma pessoa, mais de 300 milhões de visualizações no vídeo. Próximo, na política, enfraquecimento das grandes ideologias e partidos tradicionais, com maior valorização de movimentos sociais descentralizados e causas específicas. Por exemplo, é comum, em época de eleição, a pessoa nem saber qual é o partido que ela vota, ela sabe na pessoa que ela vota.
E por último, na religião não muda muita coisa não. Aumento do individualismo espiritual. Eu vou para a igreja, eu quero me sentir bem, eu quero prestar o meu culto, eu fecho os meus olhos e agora, o resto que vá para lá. E da busca por experiências religiosas personalizadas, área VIP, pipoca. E por último, em vez de uma adesão estrita a dogmas institucionais. Eu estou muito mais preocupado com o que algumas pessoas falam do que o que a igreja institucional fala. Tudo isso, meus irmãos, mostra essa realidade aqui. Estamos no tempo da personalidade. Eu vou para a igreja por causa do pastor. Semana que vem eu não estou aqui. Não estou aqui semana que vem. Semana que vem eu estou em São Paulo. Tenho mestrado, vou para lá. Pastor não vai estar? Quem que vai pregar? Eu não vou nem falar quem vai pregar. Já sabe, a pessoa já sabe que vai pregar, já está escolhido para pregar. Mas hoje, infelizmente, a realidade é essa. Talvez você não esteja no nível avançado dessa realidade, mas em algum nível você se encontra. Portanto, o texto que nós lemos, eu não posso falar que o apóstolo Paulo estava enviando uma carta para um povo pós-moderno, porque isso seria um anacronismo. Mas, nossa, como o povo de Corinto parecia com isso. Vejam só o que diz o versículo 10. Existe uma exortação do apóstolo Paulo dizendo assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Vamos lá? Como é que eu coloco um monte de gente no mesmo lugar e a exortação do apóstolo Paulo é para que todas elas falem a mesma coisa e que não haja divisão entre elas? No tempo da pós-modernidade, uma das importantes frases do nosso tempo é: eu não sei o que você acha, a minha opinião é essa, eu estou certo, agora se o senhor está certo ou se o senhor está errado, aí é problema de você. Cada um é dono da sua própria verdade. Dentro desse contexto, como é que a gente vive junto, falando a mesma coisa e sem divisão? O texto continua ainda dizendo que antes vocês sejam inteiramente unidos, em uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. O que Paulo está querendo propor aqui aos coríntios? Primeiro, ele não quer que você seja igual a mim. Graças a Deus. Quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos muito mais Deus aprovando a diversidade, formando cada um de um jeito, dando dons diferentes para cada um, do que achar que todo mundo tem que ser igual. Não é assim. Mas o que o apóstolo Paulo quer é que todos nós partamos do mesmo ponto de referência. Vamos lá. Falar a mesma coisa. A palavra do Senhor nos diz que nós falamos do que o nosso coração está cheio. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é: olha, quando vocês forem falar, quando vocês tiverem uma ideia, quando vocês tiverem uma proposta, que vocês tenham uma só ideia, um só propósito: a glória de Deus. Infelizmente, acontece muito em que opiniões divergentes nós já tratamos como se fossem excludentes. O outro tem uma opinião diferente da minha, o outro não presta. Mas o apóstolo Paulo dá um passo atrás para dizer bem assim:
Qual é a motivação do teu coração em propor isso? Vejam só, eu sou casado, e os casados vão me entender agora. Você tem que decidir uma coisa na sua casa. Vou pegar uma coisa hipotética aqui, viu, amor? Uma coisa hipotética aqui. Você tem que colocar um quadro na sua casa. Eu nem tenho quadro na minha casa. Você queria muito que aquele quadro ficasse na sala. E a sua esposa, claro, vai querer que ele fique em outro lugar. No quarto. E aí? Como que a gente propõe se agora nós temos duas pessoas falando coisas diferentes? E a proposta do apóstolo Paulo é: dentro dessa conversa, qual é a motivação? A motivação dessa conversa é que fique onde eu quero? A motivação dessa conversa é que fique no lugar onde ela quer? O que o apóstolo Paulo está dizendo é: vamos ser um pouquinho mais humilde. Vamos ser um pouquinho mais humilde. E na hora de resolver as coisas entre vocês, vocês possam sentar, conversar, e mesmo que tenham ideias divergentes, vocês possam concordar. É fácil ou é difícil? Difícil demais. O apóstolo Paulo diz mais: eu sei da situação de vocês porque eu fui informado pelos da casa de Cloe. Paulo não está sabendo de uma fofoca. Chegou para ele uma situação e ele passa a fonte. Olha, Cloe é uma mulher que morava em Corinto e morava em Éfeso. Ela passava um tempo na cidade de Corinto e passava um tempo na cidade de Éfeso. Paulo escreveu a carta aos Coríntios enquanto estava em Éfeso. E a Cloe vai a Coríntio, encontra com Paulo em Éfeso e passa a informação. Paulo, é o seguinte: a igreja que você plantou lá em Corinto está dividida. Eles não conseguem chegar a um consenso de ideias e está cada um querendo levar a igreja para um rumo. E ele fala bem assim: eu sei que há entre vós contenda. E a palavra contenda aqui é cisma. Isso significa que não era uma mera divergência de ideias. A igreja já estava dividida. Já estava dividida. Já tinha os seus partidos. E a gente vai ver isso agora no versículo 12. O que gerava esse espírito de cisma e de divisão na igreja está escrito no versículo 12. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Vamos conhecer cada um desses? Existia um grupo que gostava só de Paulo e só queria viver a partir do que Paulo falava, porque Paulo era o plantador da igreja. Então eles achavam que por Paulo plantar aquela igreja, ele tinha maior autoridade sobre ela. Segundo, Apolo era Apolo. Apolo tinha uma eloquência, a fama de Apolo como um dos maiores pregadores citados na Bíblia. E Apolo chega após Paulo para cuidar dessa igreja de Corinto. E aí, Apolo era o pregador favorito de um grupo da igreja. E eles falavam assim: não, eu sou do time de Apolo. Mas eu também sou do time de Cefas, outros diziam. Porque Pedro é que é verdadeiramente o grande apóstolo entre todos os apóstolos. Ele é o que o Senhor Jesus entregou a chave da igreja. Pedro é aquele que era o líder da igreja em Jerusalém. A gente só faz o que ele fala. E por último, tinha aquele grupinho que falava bem assim: eu sou de Cristo. Os espirituais. E quem lê o livro de Coríntios vai perceber que o pior são esses. O pior são esses espirituais, santos demais,
que na verdade causava mais confusão. Agora eu quero trazer uma informação para os irmãos, para que a gente possa entender melhor o que estava acontecendo. Em Corinto era uma cidade muito famosa pelos seus filósofos. E os seus filósofos viviam e ganhavam a vida indo para a praça, pregando os seus ensinamentos filosóficos na praça, e depois que terminava a sua pregação ali na praça, ele tirava sua boinazinha e passava ali para arrecadar suas moedinhas ali na praça. E acontecia o seguinte, que todo aquele filósofo que ganhava um pouquinho mais de proeminência, ele tinha os seus discípulos. E vivia Corinto uma verdadeira guerra de discípulos. Eu sou do filósofo tal, eu sou do filósofo tal, eu sou daquele filósofo que pensa assim. E olha que interessante, porque aquilo que acontecia nas ruas, agora passou para dentro da igreja. Eles simplesmente transportaram, peraí, eu não tenho que seguir um filósofo? Ué, por que não seguir Pedro, Paulo, Apolo ou então Cristo? Por que não? E olha o perigo, irmãos, e aqui eu quero fazer um parêntese, do perigo daquilo que a gente traz para dentro da igreja. Vãs filosofias, linhas de administração, perspectivas de como lidar com as pessoas e trazer algumas coisas para o culto ficar melhor. Simplesmente eles transportaram a realidade do tempo que eles viviam e colocaram dentro da igreja. E o que aconteceu? Divisão. Infelizmente, é isso que acontece. Mas Paulo começa a destruir esse argumento no versículo 13, e ele diz assim: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Primeiro argumento do apóstolo Paulo: Cristo está dividido? A palavra do Senhor nos diz que, Paulo em Efésios diz para a gente que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E agora o apóstolo Paulo faz uma provocação aos coríntios para dizer o seguinte: espera aí, vocês estão achando que Cristo tem 4 cabeças? Não, é uma cabeça só. Vocês estão se dividindo porque vocês estão entendendo as coisas totalmente errado. Próximo argumento: foi Paulo crucificado em favor de vós? Vocês estão brigando por Paulo, vocês estão brigando por Pedro, vocês estão brigando por Apolo, mas quem morreu por vocês? Quem foi crucificado em favor de vós? E por último, fostes porventura batizados em nome de Paulo? E aqui vem uma outra provocação naquele tempo. Porque para alguém ser discípulo daqueles filósofos ali, aquele filósofo batizava aquele novo discípulo. E Paulo provoca mais uma vez para dizer bem assim: vocês não estão entendendo. E lembra que o batismo, para nós, é a iniciação ou a entrada no corpo de Cristo. E aí o apóstolo Paulo está dizendo: peraí, vocês foram batizados em meu nome? E agora ele vai expressar um desgosto sobre essa igreja. Primeiro dizendo que ele dá graças a Deus que não batizou ninguém. Ainda bem que eu não batizei ninguém aí, exceto Crispo e Gaio. E ainda bem porque desse jeito aí ninguém vai dizer que foi batizado em meu nome, e eu não quero esse negócio de gente dizendo que me segue, dizendo que eu que sou, eu não quero. O verso 16 vai dizer que provavelmente Paulo esqueceu de uma família, agora ele lembra dela e diz: batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não lembro se batizei algum outro. Porque Cristo não me enviou para batizar. E essa é uma palavra que existe uma crítica e uma colocação sobre ela, que é a seguinte:
Como assim Deus não chamou Paulo para batizar e Paulo batizou? Quando Paulo, em Atos capítulo 9, encontra-se com Cristo Jesus no caminho de Damasco, o chamado de Paulo era para pregar o evangelho aos gentios. Qual era a proposta de Paulo? E a gente vai ver isso nas próximas, se eu não me engano, daqui 2 semanas a gente vê isso. A proposta era: eu prego, eu chego em um determinado lugar, eu prego, as pessoas se convertem, eu vou embora, eu chamo outro. Foi isso que aconteceu com Apolo. O apóstolo Paulo chega em Corinto, o apóstolo Paulo prega o evangelho, e o apóstolo Paulo vai embora e manda mensagem: Apolo, preciso que você vá para Corinto. Ele faz isso com Corinto, ele faz isso com Paulo, ele faz isso com Apolo, ele faz isso com Marcos, ele faz isso com Timóteo. Sempre a proposta do apóstolo Paulo era de plantação. Eu vou, prego, o outro vem e continua. Se a gente pegar o texto bíblico, a gente vê justamente essa discussão no capítulo 3, de quem um plantou, o outro regou, e o apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Não se anule a cruz de Cristo. E eu queria que a gente prestasse um pouquinho mais de atenção nessa parte. Esse texto não significa dizer que Paulo não precisa estudar, não precisa se esforçar para pregar a palavra do Senhor. Não é isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele não precisa das técnicas que os filósofos do tempo de Corinto tinham para pregar o evangelho. Porque o poder não estava na técnica, mas o poder estava onde? Na cruz de Cristo. Vejam só, era uma prática comum esses filósofos caminharem pelas praças, pregarem nas praças e enganarem as pessoas. Nós não precisamos ficar aqui buscando emocionalismo, buscando técnicas para poder você ir se adequando, até que você fica preso a essa realidade aqui, e você agora passa a sentir, e daqui a pouco você passa a perceber outras coisas. Não. O apóstolo Paulo diz mais. Ele fala que dessa forma você está anulando o poder da cruz de Cristo. Em que sentido? Irmãos, o poder não está em quem prega. O poder de convencimento do pecado não está em quem prega. Nem na forma que prega, se é slide, se é na Bíblia inteiramente, se é por panfleto. O poder está na própria palavra, na própria mensagem. É ela que é poderosa para converter o coração do povo. Portanto, quando o apóstolo Paulo traz essa palavra, ele traz uma palavra também para cutucar os coríntios, porque é o seguinte: Paulo era baixo, e aquele povo, naquela época, ser alto era um negócio assim. Paulo era baixo, Paulo tinha suas pernas tortas, Paulo provavelmente era careca, e Paulo provavelmente era feio. Você ouviria alguém assim? O apóstolo Paulo está dizendo: eu não preciso disso, porque o meu poder está justamente na mensagem da cruz que eu carrego. Vamos para a aplicação? Primeira delas, nós precisamos ter unidade na diversidade.
Olha aqui. Nas coisas necessárias, unidade. Em coisas não essenciais, tolerância mútua. E em todas as coisas, amor. Essa frase é muito conhecida. Muito conhecida. Mas uma frase muito verdadeira. Irmãos, tem coisas na nossa doutrina que nós não negociamos. Portanto, unidade. E por isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem como sua regra de fé e prática as Escrituras, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, que traz para a gente uma interpretação das Escrituras, trazendo unidade para a igreja. Nisso, unidade. Agora, tem outras coisas que não são essenciais. Por exemplo, a cor do banco. Pode ser branco, pode ser preto, pode ser azul, pode ser vermelho, pode ser o que você quiser. Nisso, tolerância. Nisso, tolerância. Entendeu? Tem coisas que não são essenciais. Nisso, a gente tolera. A outra pessoa é diferente. Somente, né? Tem gente que não gosta de buchada de bode. Pô, eu adoro. O que a gente faz com essas pessoas que não gostam? Tolera. Simples. Entendeu? Tem gente que gosta de acordar cedo. Hoje acordou cedo para ir correr. O que a gente faz com essas pessoas? A gente tolera, né, Giovana? Giovana está quase o final de semana todo lá em casa. A gente tolera, Giovana. Irmãos, naquilo que não é essencial, a gente tolera. E em todas as coisas, amor. E eu quero aplicar isso em 2 âmbitos da sua vida. Na sua casa e no seu trabalho. Vejam só. Tem gente que é exigente demais no trabalho. Mas é exigente exacerbadamente, tá certo? Tá certo? Exacerbadamente? Ajuda aí, nega. Tá certo? Tá certo. Tem gente que se preocupa nos mínimos detalhes. Parece militar. Eu me lembro quando eu estudava no colégio militar, e eu tinha, saudade quando eu tinha um cabelo grande. E eu tinha cabelo grande, não gostava de jeito nenhum de ter o cabelo curtinho, e eu ficava enganando os guardas, né, da escola, não queria e tal, e ficava para lá. Depois eu ficava pensando assim, gente, hoje eu paro e penso assim, meu Deus do céu, não sei quem era mais besta, eu ou o guarda. E aí, o ambiente de trabalho fica pesado. O ambiente de trabalho fica difícil. Tem gente que leva o seu perfeccionismo para o trabalho. Ei, Laia. Duro. Aí sabe o que acontece? Nas coisas que não são essenciais, mão de ferro. Aí machuca o outro. Nenhum funcionário presta. Em casa, tudo tem que ser do jeito da pessoa. Duro. Eu fico pensando lá, vai botar o quadro. Eu não tenho quadro, né? Eu estou usando esse exemplo, não foi lá em casa isso aí não, tá? Nem foi na casa de ninguém não. Vai botar um quadro. Aí eu fico pensando assim, vale a pena entrar numa discussão dentro de casa para saber onde vai botar um danado de um quadro que eu nem sei se ele é bonito ou se ele é feio? Sabe o que eu quero trazer para a gente, irmãos? Nesses 2 âmbitos,
é de a gente parar para pensar bem assim, será que vale a pena gastar essa energia, brigar, discutir por coisas que não são essenciais? Não vale a pena. Não vale a pena. Mesma coisa na igreja. Tem gente que na igreja quer brigar por umas coisas que não são essenciais. Não são essenciais. Ah, pastor, o banheiro está sem água. Meu querido, pelo amor de Cristo. Está sem água ainda, Marcão? Ou já voltou? Está sem água, né? Está sem água. Teve que fazer umas mudanças aí, a Caerd também fechou, né? Então estamos sem água. Aí tem gente que fica chateado, com raiva. Não consigo entender, não. Coisas que não são essenciais. Agora, no dia que a gente começar a negociar doutrinas básicas da vida cristã, como a pessoalidade de Cristo, a divindade de Cristo, que Cristo morreu na cruz para nos salvar dos pecados, que a única forma de salvação é através da graça do Senhor Jesus Cristo, que Deus é criador e sustentador de todas as coisas, que só em Cristo que nós temos a remissão dos nossos pecados. Se a gente negociar termos como, por exemplo, que você não é pecador, e se a gente negociar termos que não existe inferno nem céu, aí a gente para, senta e fecha a igreja. Porque no que é essencial, unidade. Acabou. Mas naquilo que não é, tolerância. Próximo. Cuidado com o culto ao indivíduo. Cuidado com o culto ao indivíduo. E para isso eu trago uma discussão dos discípulos e dos dissidentes. Existe uma diferença entre discípulo e dissidente. Discípulo é aquele que segue alguém cegamente. Cegamente. E a única pessoa o qual nós devemos seguir cegamente é Cristo Jesus. Aí a esse a gente começa a questionar. Mas o político de estimação, o pastor de estimação, o blogueiro de estimação, esse aí a gente está de boa. Agora tem os dissidentes. O que é o dissidente? E eu fico olhando para essas crianças aqui, ó. Ontem nós tivemos 20, ajuda aí alguém aí, quantos tinha aqui ontem? Quantas crianças tinha? 24? Tinha 20 e poucas crianças ontem aqui, 15 dias atrás tinha 36 crianças aqui. A gente está ali no sábado animado, formando essa molecada a ser discípulo de Cristo. Não é meu discípulo, não. O meu, sabe o que é que eu quero que essa molecada seja? Meus dissidentes. Eu vou ensinar elas, mas vai chegar um determinado momento que elas vão olhar para mim e vai falar assim, pastor, isso aí eu concordo contigo, mas aquilo lá, discordo. Aí qual é o problema disso? O problema é que quando o filho adolescente faz isso com o pai, falta de respeito. Começa uma confusão dentro de casa. Começa uma falta de senso dentro de casa. Irmãos, entendam uma coisa. A única pessoa nesse mundo que precisa e pode ser adorado e deve ser adorado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas. Ninguém mais. A gente pode gostar muito de João Calvino. A gente pode gostar muito do Simonton, que foi quem plantou a igreja presbiteriana no Brasil. A gente pode gostar muito dos pastores, não tem problema a gente gostar muito dos pastores, não. Mas cuidado se você não tiver nada para discordar deles. Provavelmente, esse virou um ídolo seu. Por último, o que nos une, então? O que nos une é esse texto de Efésios capítulo 4, versículo 5, que resume essa parte final do texto que nós lemos. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Irmãos, o que nos une é o batismo. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Pastor, como que nós reconhecemos uma seita? Um dos motivos é: mexeu na Trindade? Mexeu no batismo? Não é de Cristo. Não crê em Jesus como Deus, não crê no Espírito Santo como Deus, seita. Jesus tem mesmo poder revelacional do que outros profetas na história, seita. Mexeu na Trindade, seita. E por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: fui eu que batizei vocês? Vocês foram batizados em meu nome? Vocês foram batizados em quem? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é sobre quem batiza, mas é no nome de quem nós somos batizados. Portanto, é um só Senhor, é uma só fé e um só batismo. Eu queria muito que a gente entendesse de que a gente pode mesmo discordar, divergir, até porque cada um parte de um ponto diferente de vida. Cada um parte de um ponto diferente de vida. Mas naquilo que é essencial, nós precisamos nos unir. E aí, irmãos, a pós-modernidade, como esse templo do indivíduo, faz com que com pequenas coisas a gente se separe das pessoas. Pequenas coisas, coisas irrelevantes, a gente se separa. Ah, mas tal pessoa ela acredita nisso. Isso é tão importante assim a ponto de você ter que abandoná-la? É tão importante assim? No ano passado, eu fui assistir um jogo de futebol. Fui para o mestrado, lá em São Paulo, e fui assistir um jogo do futebol. Jogo do Palmeiras. E eu não tinha uma camiseta verde. Fui com a camiseta preta para o jogo do Palmeiras. Quando eu estava no metrô, no caminho, eu lembrei, o maior adversário do Palmeiras é o Corinthians, e é preto. Deu ruim, hein? Aí eu botei meu casaco. Cheguei no estádio, irmãos. Suava. Eu cheguei em casa, eu cheguei no hotel com a roupa de dentro toda suada. Mas e quem tem coragem de tirar o casaco? Olha em que ponto nós chegamos. Portanto, pensa bem sobre o que realmente nos une e o que realmente nos separa.